Bem-vindo ao curso Microsoft Word. Neste curso eu vou te mostrar tudo sobre o Microsoft Word, desde o básico até o avançado. Você vai aprender a fazer formatação de fonte, configuração de texto, configurar parágrafos, adicionar elementos, configuração de página, gerar PDF, enfim, todos os recursos do Microsoft Word eu vou te ensinar tudo passo a passo nesse vídeo. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos. Preparei um curso prático, a ideia é fazer com que você pratique. Eu vou colocar os exemplos na descrição do vídeo para você baixar os arquivos. E a primeira aula é importante falar um pouco do conceito, então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Microsoft Word. Vamos conhecer um pouco da área de trabalho do Word, para você se familiarizar com a ferramenta, de uma série de menus que o Word ele disponibiliza para a gente. Algumas dicas, pessoal, para quem está iniciando. E essa dica vale para tudo, né? Não só para aprender o Word, aprender uma nova ferramenta, mas para tudo que a gente está se disponibilizando a aprender é importante fazer um plano de treinamento aí com cronograma. A ideia é disponibilizar 2 aulas por semana e também disponibilizar alguns arquivos para você baixar. Então pratique, não fique só na teoria. Vamos iniciar criando um documento simples e você vai explorando novas funcionalidades e descobrindo novos atalhos. Não tenha medo de errar, pode errar. O Word tem a facilidade de você apagar e refazer. Então pratiquem à vontade, sem medo de errar. E se for necessário, assista a aula novamente, veja o vídeo novamente. Com certeza você vai ficar fera aí no Microsoft Word. O Microsoft Word é um editor de texto desenvolvido pela Microsoft, por isso o MS de Microsoft. Ele faz parte do conjunto de aplicativos da Microsoft Office. O Office é uma suíte de ferramentas para escritório, daí o nome Office. Tem aplicativos para trabalhar com planilha, com texto, com imagens. E a gente vai trabalhar aqui vai aprender o Word. Então o Word está disponível para a plataforma Windows, para a plataforma Mac, Android e também pode ser acessado na nuvem sem fazer instalação de nenhum aplicativo. Bom, então vamos lá. Para acessar o Word, você precisa ter o aplicativo instalado. Então se você já tem o aplicativo instalado, você vai clicar na bandeira do Windows e vai localizar aqui o Word. Eu tenho um atalho aqui no iniciar, se você não tiver, você pode digitar aqui, ó, Word. Pode clicar aqui na pesquisa que já vai localizar o aplicativo. Vou clicar sobre ele e vai abrir. Inicialmente eu posso selecionar um dos últimos arquivos ou documentos, né, que eu já salvei, já executei. Ou eu posso criar um documento em branco. E aqui está a tela do Word. Você pode também acessar online, acessando o navegador. Vou mostrar para você aqui que eu acho que é muito importante, principalmente se você não tem instalado. O pacote Office é pago, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. O pacote Office está aproximadamente R$ 429. Mas você pode acessar também de forma gratuita online. A Microsoft disponibiliza esse recurso para a gente. Eu abri aqui o Google Chrome, meu navegador, mas poderia ser qualquer um outro. E irei digitar aqui office.com. Então você pode fazer isso, pressiona Enter, que vai ser provavelmente a primeira ou um dos primeiros resultados, que é esse link aqui, ó. Se você já tem uma conta Microsoft, um e-mail do Outlook, ou MSN, ou Hotmail, você pode clicar para entrar. Se você não tem, você pode fazer a inscrição aqui. Inscreva-se para obter a versão gratuita do Office. A partir daqui você tem a opção gratuita, acessando de forma online. No meu caso eu já tenho, eu vou digitar, vou selecionar essa opção aqui, entrar, e irei digitar o meu e-mail. E após você fazer o cadastro, ou você utilizar o seu e-mail da Microsoft, né, o seu e-mail Hotmail, Outlook, enfim, você vai ser direcionado para essa tela. Aqui é como boas-vindas,
Aqui está sugerindo você fazer aquisição da licença para utilizar com todos os recursos e instalar no seu computador. Mas você também pode, eu reforço que você também pode utilizar de forma gratuita online. É o que eu vou fazer agora. Eu vou clicar aqui na opção Word. Irei selecionar aqui o documento em branco, só para mostrar para vocês aqui que a versão online do Word e a versão instalada, aplicativo na máquina, é bem parecido. Então essa aqui é a versão do navegador, a versão que eu estou na nuvem, e essa daqui é a versão que está instalada na minha máquina. Vou diminuir aqui a tela para vocês observarem aqui a semelhança. É realmente uma versão bem próxima da versão instalada e a versão na nuvem, versão gratuita. Então, recapitulando aqui, acho que é importante reforçar, o Word ele faz parte do pacote Office e o pacote Office é um pacote pago, você tem que pagar a licença para a Microsoft, ok? Mas você tem a opção de utilizar online gratuito. Se você não quer instalar na sua máquina, você tem essa opção de utilizar de forma gratuita, sem pagar a licença. Qual que é a diferença? A diferença é que você tem algumas limitações aqui de alguns recursos. Mas se você vai utilizar no dia a dia e utiliza pouco, talvez faça sentido você utilizar a versão gratuita e não pagar a licença. Mas se você utiliza com frequência, valeria a pena talvez você pagar a licença. Então, o nosso curso vai ser focado na versão instalada, tem basicamente todos os recursos da versão 365, um ou outro recurso que não tem, mas para o dia a dia com certeza você não vai sentir diferença. E vamos entender aqui um pouco da área de trabalho aqui do Word. Bom, inicialmente quando você abrir o Word, ele vai exibir aqui na tela inicial, na página inicial, tá, no menu. Então aqui acima a gente tem a barra de menu. Então, temos os menus aqui, inicial, inserir, design, e você vai navegando, você pode clicar. Que à medida que você clica, vai mostrando aqui uma cortina, né, uma lista aqui com algumas ferramentas. E obviamente, aqui na página principal é onde tem os principais recursos, ou melhor, os recursos mais utilizados. Então as ferramentas mais utilizadas no dia a dia, elas estão aqui na página inicial, que nós iremos aprender com detalhe aí cada uma delas. Do lado esquerdo aqui, do lado direito, né, do usuário, tem a barra de rolagem para você diminuir, descer ou subir a tela. Essa tela branca aqui é a sua área de trabalho onde você vai trabalhar os seus textos. Você pode fazer um paralelo como uma folha de sulfite. Aqui é a sua folha de sulfite, eu vou diminuir o zoom. Aqui tem a opção do zoom que você pode aumentar ou diminuir. Eu vou diminuir o zoom aqui para mostrar para vocês. É uma página em branco e você vai digitando, né, conforme vai tendo a necessidade. Quando você chegar no final, na última linha, o que acontece? Automaticamente o Word criou uma nova página. Então esse pequeno documento que eu preenchi aqui, que eu digitei, a gente tem aqui, ó, o Word contou duas páginas, ou seja, essa primeira, tem a segunda aqui abaixo. E nessas duas páginas eu tenho um total de 20 palavras. Eu digitei 20 palavras aqui. Eu vou apagar essa para vocês observarem aqui, ó. Agora tem 19 palavras. O Word ele faz isso, ele conta a quantidade de palavras. Tem aqui mostrando aqui o indicador que ele encontrou um erro de ortografia. Então aqui tem a opção para revisar o texto. Se você observar, fica sublinhado vermelho, né? Quando o texto está incorreto dentro do padrão ortográfico cadastrado aqui no Word. Olha só. E aqui tem o idioma. Para finalizar essa primeira aula, a gente tem aqui o menu arquivo, que a partir desse menu arquivo a gente vai salvar, imprimir, compartilhar, exportar e a gente vai visualizar com mais detalhes nos próximos vídeos. Esses são os recursos iniciais da área de trabalho do Microsoft Office, o Word. Espero que vocês tenham entendido o conceito, para que serve o Word. E também espero que esse vídeo tenha contribuído com o seu aprendizado. Se você é novo por aqui, se inscreve e habilita as notificações para receber os próximos vídeos. Na aula 2 nós iremos aprender a fazer a formatação da fonte, também conhecido como texto, né? Formatar o texto, aprender a aumentar o tamanho, cor, posicionamento. Então a gente vai aprender a fazer a formatação e vai aprender também a utilizar o pincel de formatação, que é uma ferramenta muito útil para o nosso dia a dia. E acompanha até o final, tenho certeza que vai ser muito útil para você. Bom, estamos aqui na tela do Word, vou aumentar o zoom para facilitar a visualização aqui da aula. Vou deixar aqui dessa forma, colocar o zoom 100%.
Na primeira aula eu mostrei para vocês como mudar o zoom, né, pessoal? Mas vou reforçar aqui, ó. Tem essa opção aqui abaixo que você pode arrastar para a direita ou para a esquerda. E você pode também definir aqui, ó, clicando no número, tá vendo, ó, qual é a porcentagem exata que você quer. Vou colocar 100%. Em seguida clicar em OK. O Word aqui obedeceu. E aqui na barra de rolagem você pode descer ou subir para facilitar aqui a visualização. Eu tenho apenas uma página nesse documento, então eu não tenho muito aqui rolagem para cima ou para baixo. E vamos aprender a fazer a formatação de texto. Eu vou inserir um texto aqui. Bom, tem um texto aqui. Vocês perceberam que a digitação é da esquerda para a direita. Aqui, pessoal, você pode selecionar o texto, a linha completa, ou você pode selecionar apenas um trecho do texto ou uma letra. O texto aqui no Word é chamado de fonte. Então, quando a gente fala formatar fonte, alterar dados da fonte, significa alterar o texto, basicamente o texto. Vamos lá, então como você faz para formatar? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é aumentar o tamanho da letra, ou seja, o tamanho da fonte. Tá? Você pode vir aqui na opção página inicial. Essa página inicial já é a página padrão, a gente viu na primeira aula que essa primeira aqui, a página inicial, é o que a gente mais vai utilizar, são essas ferramentas aqui. Então a gente tem algumas ferramentas aqui de copiar, colar, o pincel de formatação que a gente vai falar logo mais à frente. E tem aqui algumas opções de fonte. Então a primeira coisa que tem aqui, ó, que está aberto inclusive, é o tipo de fonte, ou seja, é o tipo de letra. Olha só, de acordo com a opção que eu seleciono aqui, vai mudando o tipo de letra aqui. E ao lado eu mudo o tamanho. Vou selecionar um tamanho bem grande para facilitar aqui a visualização. Vou mudar aqui, ó, Arial, Round, End, alguma coisa aqui. Talvez uma fonte assim pode ser interessante. Ok, então eu tenho aqui o texto. Se eu quisesse alterar o tamanho somente desse primeiro trecho aqui, eu clico. Olha só, o cursor está piscando aqui. Então eu vou clicar nessa primeira e vou arrastar para a direita. Em seguida eu vou clicar aqui, ó, aumentar o tamanho. Aumentei o tamanho só desse texto, mas o outro texto ele ficou com o tamanho anterior. Mas eu posso mudar também a cor. Eu posso mudar a cor de tudo. Seleciono aqui essa opção aqui do azinho, cor. Aqui, pessoal, uma dica que se você tiver em dúvida sobre qual ferramenta utilizar, quando você posiciona o mouse, o Word ele te traz aqui uma legenda informando o que é. Aqui, essa opção aqui, por exemplo, ó, minúsculo e maiúsculo. Você pode deixar tudo maiúsculo. Olha que legal aqui, ó. Ou você pode deixar tudo minúsculo. Todas as letras, né? Ou pode alternar maiúsculo e minúsculo. Ou você pode deixar apenas a primeira letra maiúscula, que é o que estava originalmente. A cor é aqui, você pode clicar no A, que é a cor selecionada, ou você pode clicar na setinha aqui ao lado, e aí vai abrir uma lista, uma paleta de cores para você selecionar. Eu vou selecionar aqui a cor vermelha. Agora essa cor de baixo, somente essas Word para iniciante eu vou mudar para a cor azul. Vou deixar esse azul aqui. É só isso que eu posso alterar na fonte? Não, você pode alterar tudo. Você pode, por exemplo, colocar fonte também. Pode colocar uma cor atrás da fonte aqui. Pode selecionar essa opção aqui, ó, cor de recalque do texto. E olha só como que ficou o resultado. Mas você também pode mudar aqui essa cor, se você não quiser o amarelo, pode colocar um vermelho para combinar. Não ficou muito legal, né? Mas enfim,
é infinito aqui as possibilidades. Vou mudar a cor para branco. Então, ok, aprendemos a mudar a cor da fonte, o tamanho, o tipo de fonte, e a gente pode aprender mais algumas coisas. Tem algumas ferramentas aqui, é só negrito, vai deixar o texto aqui, né, mais encorpado. Você pode deixar também itálico, sublinhado, pode colocar também tajado, né, que é um risquinho aí na fonte. Enfim, tem uma série de opções aqui que você pode fazer, ó. Diminuir o tamanho, né, fazer aqui a inversão. E aqui também é legal, ó, tem um tipo de arte, né, que é um preenchimento já mais estilizado. Eu vou pressionar Enter aqui para vocês visualizarem. E aqui, pessoal, eu vou pressionar Enter para fazer o quê? Para quebrar a linha, né? Nós chamamos de quebra de linha. Aqui, quando eu estou digitando, vou pressionar Enter aqui, ó. Acho que é legal explicar isso aqui. Quando eu digito um texto aqui, olha só, automaticamente o Word ele quebra a linha para mim. Ele desce para a próxima linha. Mas se eu quiser, em qualquer momento eu posso interromper esse processo e fazer essa quebra de linha. Pressiono Enter onde eu quiser, que já vai para a linha de baixo aí para dar sequência na digitação. Então, ok, selecionei aqui o meu texto. Vou selecionar essa primeira linha. E em seguida vou selecionar essa opção aqui, ó. Esse primeiro azinho aqui, que é de estilo de texto. Então aqui vai dar algumas opções para mim, bem bacana, que a gente já pode deixar aqui meio que já pronto, né? Hoje já está pronto essas formatações e facilita também para você. Bom, tem apenas essas opções? Não, tem mais opções também que você pode formatar. Aqui ao lado, aqui é a opção de parágrafo, que você também pode utilizar. A gente vai falar um pouquinho sobre parágrafo numa próxima aula, não é nesse vídeo ainda, mas você também pode utilizar a formatação a partir dessas sugestões aqui de estilo de parágrafo. Bom, o que mais a gente pode mudar aqui no texto? Fonte, né? A gente pode mudar aqui o alinhamento aqui do texto, né? Ou seja, do parágrafo. Esse texto aqui ele está alinhado à esquerda, mas você pode alinhar ele no centro, ou pode deixar ele alinhado também à direita. Deixar aqui à esquerda, pode deixar esse no centro. E você pode também, pessoal, utilizar aqui, ó, se você selecionar, essa barra. É um facilitador também do Word, que ele já mostra aqui, ó. Eu estou utilizando esses botões aqui, essas ferramentas, mas se eu selecionar aqui, somente selecionar e deixar parado, automaticamente aparece também essas opções aqui, ó. Tem a mesma função da barra do menu página inicial. Olha só, quando eu seleciono um botão aqui, automaticamente seleciona em cima também. E o texto ele é formatado. E uma última informação aqui que é bastante útil e você com certeza vai utilizar no futuro é o pincel de formatação. Como funciona? Você seleciona um texto, um trecho da fonte. Eu vou selecionar esse trecho aqui, ó. Vou selecionar inicialmente. Você clica nessa opção no pincel, o mouse ele ficou com um ícone diferente. Ficou com um pincel, realmente com o ícone de um pincel. O que significa? Que eu vou copiar a formatação dessa opção que está selecionado para um outro texto. Ficou igual, a formatação igual. Se eu quiser deixar o texto todo com essa formatação aqui, eu seleciono, clico novamente no pincel e olha só, tá igual. Se eu quiser deixar todo o documento, eu faço a mesma coisa. Seleciono, vou utilizar esse pincel aqui para você ver que é a mesma funcionalidade do menu superior. Clica, arrasta e a fonte ficou com a mesma formatação. Beleza, pessoal? Essa foi a aula 2. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal para receber aí os próximos vídeos. Se curtiu o vídeo, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Olá, vamos iniciar a aula 3 do curso de Word para iniciante. Neste vídeo a gente vai aprender a criar essa formatação aqui desse documento. A gente vai aprender a criar numeração, alinhamento, criar marcadores, aprender a utilizar a ferramenta de recuo e criar esse padrão aqui que você está visualizando agora. O Word é um editor de texto, então é importante que a gente tenha bastante texto aqui para fazer as edições e aprender a utilizar as ferramentas. Esse texto é um texto abstrato que eu baixei de uma ferramenta chamada LoremY.
Vou mostrar para vocês o site para que você baixe o texto e também comece a praticar. Então, acesse o Google e digita Lorem Ipsum. A primeira opção, provavelmente a primeira, claro, da pesquisa, será o site aqui que você vai conseguir baixar e gerar texto. Bom, o Lorem Ipsum é um site que gera texto, são texto abstrato. Eu vou selecionar aqui a opção português. Aqui tem uma série de texto. Olha aqui, português, vou selecionar aqui parágrafo e clicar para gerar. Então, pessoal, se você observar, são texto abstrato. Olha só, não fala nada com nada, a ideia é essa mesmo, é ter texto para que é bastante utilizado aqui para designer, desenvolvedores. E aqui eu estou utilizando para gerar algumas informações para a gente editar no Word. Vamos voltar aqui no Word para a gente aprender a fazer a formatação. Bom, a primeira coisa que a gente vai formatar aqui é o título. Olha só, o texto aqui está sem parâmetros, sem formatação nenhuma, está com a formatação padrão. A gente aprendeu na aula 2 fazer a formatação da fonte, aprendemos aqui mudar o tipo de fonte, o tamanho, aprendemos a fazer uma série de formatação. Se você não viu a aula 2, tem o link aqui para você acessar todas as aulas. Então vamos lá, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou utilizar a ferramenta de alinhamento. A ferramenta de alinhamento são essas ferramentas aqui, ó. São essas opções. A gente pode deixar o texto alinhado à esquerda, que normalmente é o padrão. Podemos deixar alinhado ao centro, alinhado à direita e deixar ele aqui de forma justificado. Justificado é o seguinte, você vai deixar configurado para que o Word deixe sempre no formato jornal, né? Ele deixa as duas margens, as duas linhas aqui, ó, o texto. O Word mantém o texto alinhado nas duas margens na mesma posição. Olha só, direita, esquerda, está bem justificado, né? O desenho aqui do botão já dá uma visão de como o texto deve ficar. Então, se eu selecionar aqui essa opção para a esquerda, olha só, essa margem está alinhada direitinho, mas essa da direita não. Então, para isso que servem esses botões aqui. Então, se eu alinhar aqui à direita, fica o contrário. Isso eu posso aplicar em todo o meu texto. Então, eu selecionar aqui todo o texto, olha só, onde está selecionado eu posso aplicar aqui a ferramenta, né, esse recurso para fazer esse alinhamento. O padrão é para a esquerda, normalmente quando a gente lê um texto a gente vê ele alinhado à esquerda, alguns a gente vê justificado, e aí fica a critério de cada um e aplica de acordo com a necessidade. Para ficar bonitinho aqui eu vou deixar alinhado no centro, vou selecionar aqui essa opção. Vou aumentar o tamanho da fonte, que eu acho que ele está pequeno, então vou deixar aqui no tamanho 14. E em seguida eu irei inserir uma linha aqui abaixo. Você seleciona o texto e tem essa opção aqui. Bordas. A borda tem todas essas opções de borda. Pode colocar uma linha aqui superior. Pode colocar uma linha aqui abaixo. No caso aqui eu deixei duas linhas, né? Uma acima e uma abaixo. Eu vou tirar essa de cima. E vou deixar selecionado somente a borda inferior. Vou aumentar um pouco mais o texto. Eu posso utilizar aqui essa opção. Ok, legal. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Entre as linhas, o espaçamento está bem próximo. Eu posso também aumentar esse espaçamento. Vamos lá o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou deixar aqui justificado. E em seguida, vou clicar nessa opção aqui. Ó. Espaçamento de linhas e parágrafos. Eu vou selecionar para você entender o que ele faz. O espaçamento é entre as linhas, né? Entre uma linha do texto e o outro. Ele mantém aqui uma distância. No caso, eu selecionei aqui de 1 centímetro. 1,1 centímetro e meio. Ok, beleza. Agora eu vou clicar para criar marcadores. Vou selecionar esse texto aqui abaixo, essas 4 linhas. Pessoal, para selecionar, você clica e arrasta. Eu estou clicando do último de cima para baixo, do último para primeiro, mas você também pode selecionar o contrário, do primeiro até o último. E aqui eu vou clicar nessa opção
para acrescentar um marcador. Olha só, tem outros tipos de marcadores também que você pode utilizar. Pode deixar assim, por exemplo. Mas eu vou deixar esse com essas bolinhas aqui. Em seguida eu vou selecionar esse texto. Irei criar aqui também, deixar ele alinhado, ou melhor, justificado. Se eu quiser, pessoal, eu posso também selecionar todo o texto e deixar na formatação que eu quero. Deixar, por exemplo, todo justificado. Nas próximas aulas, a gente vai conhecer alguns atalhos que facilitam a utilização do Word, mas eu já vou dar um spoiler aqui de um atalho que vai facilitar o seu dia a dia com o Word. É o Ctrl T. Quando pressiona Ctrl T, olha o que aconteceu. Selecionou todo o texto, todo o documento. Então é uma tecla de atalho para o Word que você com certeza vai utilizar bastante. Então se você quiser alterar a fonte, né, alterar a cor de todo o seu documento, todo o seu texto, você seleciona tudo. Se você observar aqui, ó, o tipo de texto e o tamanho, ele tá em branco, porque tem vários tipos diferentes no texto selecionado. Então eu vou selecionar aqui e automaticamente todos os outros textos serão configurados também automaticamente. O tamanho é a mesma coisa, vou colocar aqui o tamanho 12. E aí o Word aplicou essa formatação em todo o texto. Vamos aumentar um pouco mais o tamanho aqui da fonte, vou deixar negrito. Vou aplicar uma cor de fundo aqui numa parte do texto que eu acho que é interessante. Então eu vou selecionar aqui, selecionei. E em seguida eu vou clicar nessa opção aqui, ó, esse balde. Esse ícone desse baldinho aqui significa um sombreamento. Eu posso escolher uma cor para o texto. Então eu estou dando um destaque para esse texto, um trecho do texto. Eu deixei amarelo, mas poderia ser qualquer outra cor. Por exemplo, verde. Ou qualquer uma cor. Eu vou deixar verde, mas poderia ser qualquer cor. Vou mudar o tipo de marcador aqui. Para essas opções aqui eu não vou utilizar o marcador, vou utilizar a numeração. Também tem a ferramenta aqui, ó, numeração, e vou selecionar aqui os itens, são os 4 itens. Eu também posso utilizar essa numeração aqui, ó. Ok, e para a gente encerrar aqui o vídeo, vamos criar uma outra numeração aqui, só que dessa vez eu vou utilizar a ferramenta de recuo. Olha só essa ferramenta aqui. Então, se eu clicar no recuo, olha o que está acontecendo. O texto está se movendo. Todo o grupo de texto que eu selecionei aqui, todas as linhas selecionadas, elas estão se movendo para a direita, mas eu poderia também um pouquinho aqui para a esquerda, para deixar a numeração aqui mais organizada, porque eu quero colocar essa numeração aqui, ó, ABC. Eu tenho que selecionar de 4 em 4? Não, você pode desfazer. Se selecionar errado, seleciona aqui o primeiro espaçamento do item que você quer apagar, quer tirar a numeração, e pressiona a tecla Backspace, que é para apagar. Olha só, tirei aqui. O Delete também funciona, mas aí você tem que selecionar o último item da linha que você quer tirar a numeração. E aí você pode clicar aqui diretamente na ferramenta, que aí é mais fácil. Clica aqui, selecionou, e aí você pode utilizar o recuo para alinhar novamente. Na aula 4 nós iremos aprender a salvar documento do Word na nuvem. Iremos aprender também a compartilhar o documento com outros usuários, para que outros usuários consigam fazer alterações. E também iremos aprender a gerar PDF. Gerar PDF dos documentos no Word é uma prática muito recomendada, principalmente para os cenários em que você quer compartilhar com alguém e não quer que a pessoa altere o documento. Vamos lá. Esse é o documento que nós trabalhamos na última aula, na aula 3, nós aprendemos a fazer a formatação de texto. E agora nós vamos aprender a salvar esse documento. Irei mostrar para vocês duas maneiras de salvar um documento no Word. Uma delas é você salvar no seu computador, para que em outro momento você consiga acessar esse documento, acessar esse arquivo e alterá-lo. De repente você quer fazer impressão ou qualquer outro tipo de operação. Uma outra forma de salvar o documento vai ser na nuvem, e aí você vai compartilhado com outros usuários.
se você quiser, ou somente você pode acessá-lo. Então vamos para a maneira mais fácil e mais habitual, é o que a gente costuma fazer no dia a dia. Então, para salvar um documento no Word, você vai clicar nesse menu aqui, na opção Arquivo. Observe que tem uma série de opções. Nas próximas aulas a gente vai aprender para que serve cada uma dessas opções aqui. E abaixo ele mostra recente, que são os últimos documentos que eu utilizei no Word. Olha só, tem esse aqui, esse arquivo da aula 4. Tem um documento aqui que eu abri hoje também. Aula 2, enfim. Os últimos arquivos que eu abri no Word, ele fica disponível aqui. É um acesso rápido. Mas o que a gente quer mesmo é salvar. Então eu vou clicar nessa opção aqui, ó, salvar como. Quando eu clico salvar como, eu tenho duas opções. A opção neste computador significa que eu irei salvar nesta máquina. E o documento ficará disponível somente nessa máquina. Então vamos selecionar essa opção aqui para a gente ver como funciona. Vou selecionar a pasta. Se a pasta que eu quero salvar não estiver disponível aqui nessa tela, eu posso clicar em procurar. Vou clicar nessa opção aqui, ó, procurar. Abrir uma janela do Explorer. E eu posso clicar aqui ao lado até localizar a pasta que eu desejo salvar. Então eu irei salvar na pasta área de trabalho. Selecionar a área de trabalho. E irei digitar o nome do arquivo. Então, esse arquivo será aula 4. Word. Após digitar o nome do arquivo, eu simplesmente clico no botão salvar. Eu vou fechar aqui para mostrar para vocês. Olha só, aqui na área de trabalho, na desktop, tem esse arquivo, aula 4, que a gente salvou, acabou de salvar agora. Para acessar o arquivo, eu vou clicar duas vezes e irei abrir, vai abrir todo o documento aqui com todas as informações que a gente já tinha trabalhado aqui nesse arquivo. Uma outra forma de salvar, e essa aqui eu acho que é a mais interessante de todas, e eu recomendo você utilizar esta opção, é você salvar na nuvem. Por quê? Você consegue acessar o documento em qualquer outro dispositivo. Novamente clico no menu Arquivo, Salvar como. E agora eu vou escolher essa opção aqui, ó, OneDrive Pessoal. Eu não vou salvar mais desse computador, eu vou salvar na nuvem e vai ficar disponível para qualquer usuário, ou eu mesmo posso acessar em um outro computador, ou no celular, em outro momento, em outro lugar, desde que eu esteja conectado na internet. Então seleciono aqui a pasta que eu quero, clicar, vai abrir o gerenciador de pasta para que eu localize o diretório que eu quero salvar. Eu vou considerar que não é nenhuma dessas pastas que eu quero salvar. Eu vou criar uma nova pasta. Então eu venho nessa opção aqui, ó, nova pasta. Cliquei em nova pasta e vou criar com o nome de curso Word. Clico duas vezes. Abriu a pasta. Tem o nome do arquivo aqui, eu posso alterar se eu quiser. Então, vou colocar apenas aula 4. Aula 4 do curso. É o nome do arquivo e em seguida eu vou clicar para salvar. Uma vez que o arquivo está disponível na nuvem, ou seja, está salvo no OneDrive, eu posso compartilhar com outras pessoas. O Word até exibiu um aviso aqui, olha só. Outras pessoas estão editando este documento. Deseja compartilhar automaticamente as alterações conforme eles ocorrem? Eu posso habilitar para compartilhar ou simplesmente posso clicar em não. Eu vou clicar em não para mostrar para vocês o seguinte. Que se você quiser compartilhar, então é um arquivo que já está salvo na nuvem e você quer compartilhar. Como que você faz? Você vem aqui, ó, nessa opção, compartilhar. Ou você pode clicar no menu arquivo e aqui também, ó, compartilhar. As duas opções vão levar praticamente para o mesmo lugar. Compartilhar, compartilhar com outras pessoas, compartilhar com outras pessoas. Olha só, vai habilitar aqui a opção para você digitar o e-mail da pessoa que você deseja habilitar para ele compartilhar. E aqui abaixo vai aparecer o nome das pessoas que já estão habilitados para compartilhar esse documento, ou seja, para alterar esse documento.
Aqui você acrescenta o e-mail de um usuário. Vou colocar aqui canal helpdigital@gmail.com e vou pressionar Enter. Após você inserir o e-mail, você pode incluir uma mensagem se quiser e em seguida clicar aqui em compartilhar. Essa mensagem aqui é opcional, você pode digitar ou não, a pessoa que recebeu o e-mail, né? No caso esse e-mail aqui, canal Help Digital vai receber uma mensagem e ela pode receber a mensagem aqui. E em seguida clicar no botão compartilhar. Aqui abaixo você percebe que tem dois usuários. Tem o usuário criador e tem esse outro usuário aqui, que é o Help Digital, que ele também pode editar. Feito isso, automaticamente já está disponível para que outros usuários consigam fazer a edição deste documento. É assim que a gente compartilha a edição de documento com outros usuários, mas tem uma outra forma de salvar um documento também, que dessa forma você gera um PDF e outros usuários não conseguem alterar. Ninguém consegue editar. Uma boa prática, por exemplo, é você enviar um currículo e enviar um currículo no formato de PDF. O currículo, o documento, tudo isso você faz com PDF e no PDF não é possível alterar o conteúdo. É até possível alterar com alguns aplicativos, mas a prática é não alterar. Para gerar PDF no Word, você também clica aqui no menu Arquivo, em seguida clica nessa opção aqui, ó, Exportar. E facilmente tem a opção para criar um documento PDF. Clica aqui para criar PDF. Você pode salvar também na nuvem ou em qualquer outro diretório. Eu vou salvar aqui na área de trabalho também. O nome do arquivo eu vou manter o mesmo, aula 4. E você observa que o tipo do documento aqui já está PDF. Clicar para publicar. E olha só que interessante. Vai ser gerado um arquivo do nosso documento no formato de PDF. É muito útil para a gente no dia a dia enviar um currículo, gerar um documento ou alguma nota para alguém que você não quer que a pessoa faça a edição. Então aqui ele não permite alterar. Essa é a grande vantagem do PDF. Vou fechar aqui para mostrar para vocês. Olha só, tenho dois arquivos aqui agora. Tem um aula 4 do Word e tem um aula 4 documento, que é o mesmo conteúdo do Word. Nesse vídeo a gente vai aprender a inserir imagens no Word. Eu vou mostrar para vocês como fazer para adicionar figuras, adicionar imagens, ajustar posicionamento das imagens ali no Word e adicionar legendas também, caso você queira. Para inserir imagens no Word é muito fácil. Inserir imagens e figuras. Estou aqui com o Word documento em branco, não tenho nenhum texto por enquanto, até para facilitar aqui o entendimento para vocês. A primeira coisa que você precisa saber antes de inserir imagens no Word é entender que o Word não é um aplicativo de edição de imagens, é um aplicativo de edição de texto, mas que possibilita inserir imagens e figuras para deixar o texto, ou seja, o documento aí mais dinâmico e mais interessante. Então, para adicionar imagens, você faz o seguinte, vai clicar aqui no menu Inserir. No menu Inserir tem a opção aqui para inserir imagens. Você pode inserir formas. Vou colocar uma forma aqui para mostrar para vocês, mas o foco não é entrar nesse detalhe neste vídeo. Nesse vídeo a gente vai focar aqui nas imagens e figuras. Mas é importante você saber que também dá para inserir objetos 3D, enfim, uma série, inserir gráficos e outros objetos. Mas vamos observar aqui o seguinte: ícones é muito interessante e com certeza você vai utilizar. Aqui tem uma lista de ícones. Tá? Você pode clicar aqui para fazer um filtro por categoria. Vamos colocar aqui um cachorro. E quando você insere uma imagem ou uma figura no Word, qualquer objeto, né? Ele é diferente do PowerPoint, você não consegue arrastar. Como que você faz para posicionar aqui no documento? Você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui no menu Página Inicial e tem a opção de alinhamento do texto. A gente viu nos vídeos anteriores como fazer o alinhamento aqui. Então você tem essas opções. Você pode alinhar
na margem direita, no centro ou na margem esquerda. Apesar de você não estar visualizando aqui a esquerda e a direita, o Word ele tem uma margem, tem um espaço, um limite aqui do documento, né? Para você visualizar esse limite, você pode clicar na opção Exibir. Então aqui no Exibir tem essa opção aqui, ó, Régua, e a partir daqui você vê exatamente aqui qual é o limite. E obviamente você pode arrastar para a direita e para a esquerda, né, para ajustar. Isso aqui vai ser conteúdo para um próximo vídeo. Aqui, para ficar mais fácil a visualização, se clicar em linhas e grades, olha só, é exatamente esse limite que a gente tem para inserir imagens. Inserir imagens e inserir texto também. O Word interpreta a imagem, quando a gente fala de alinhamento, como um alinhamento de texto. Bom, então é assim que a gente adiciona uma figura. Para adicionar uma imagem, você vai fazer o seguinte: vai clicar na mesma opção aqui, Inserir, e em seguida selecionar Imagens. Imagens, a gente tem duas opções: selecionar uma imagem online, ou seja, fazer uma pesquisa aqui na própria internet, através do próprio Word a gente pesquisa na internet. Então vamos pesquisar aqui. Digita o que você quer pesquisar e pressiona Enter. Vai exibir aqui uma série de imagens para você adicionar. Eu cliquei, em seguida selecionei a opção Inserir. Então, aqui já vai adicionar uma imagem no seu documento. Se você tiver uma imagem no seu computador, você também pode adicionar. Você clica na opção Inserir, Imagens, e em seguida seleciona a opção neste dispositivo. Agora você vai localizar a pasta que a imagem ela está salva, ou seja, ela está armazenada no seu computador. Vou selecionar uma imagem aqui e em seguida vou adicionar. Olha só, aqui já tem uma imagem maior, né? Dá para perceber aqui que a gente consegue aumentar o tamanho, consegue diminuir, mas não consegue arrastar para posicionar. O posicionamento sempre vai ser através do alinhamento. Bom, agora que a gente viu como fazer para adicionar, vou mostrar para vocês em um documento com texto, para adicionar as imagens aqui. Bom, pessoal, aqui eu tenho um outro documento com texto para mostrar para vocês como fazer para adicionar as imagens. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu comentei que a inserção de imagens para o Word ele considera como um alinhamento de texto. Então você precisa navegar com a seta do teclado ou clicando com o mouse e posicionar exatamente a linha que você quer adicionar a imagem. Uma vez que você posiciona, eu vou deixar nessa linha aqui, ó. Observe que o cursor está piscando. Eu seleciono a opção Inserir, Imagens. Vou selecionar essa mesma imagem aqui que está no meu computador. E em seguida vou adicionar. Olha aqui a imagem está bem alinhada aqui no texto. Eu posso diminuir o tamanho. E em seguida eu posso fazer o alinhamento também. Na imagem você pode adicionar uma legenda. Se você tiver 10 imagens no mesmo documento, é importante ter uma legenda para descrever o que representa cada imagem. Para fazer isso é o seguinte: clicar com o botão direito do mouse em cima da imagem, em seguida seleciona a opção Inserir Legenda. O Word já sugere aqui uma legenda iniciando com a figura 1, porque a próxima figura que eu adicionar, a próxima imagem, será a figura 2, figura 3. Mas você pode mudar aqui de figura para um texto que você quer digitar. Então, você selecionar essa opção aqui, ó, excluir rótulo de legenda. Aí fica livre e você pode digitar o que você quiser. Aqui está sendo exibido a legenda e essa legenda você pode também posicionar. Se você não achou legal, você pode excluir. Vou selecionar aqui o texto, pressionei o Delete para excluir e vou adicionar uma outra legenda. Então vou selecionar com o botão direito do mouse e em seguida adicionar a legenda.
Bom, após adicionar o nome aqui da legenda, você pode escolher o posicionamento, né? Onde vai ficar essa legenda, onde vai ficar esse rótulo. Vai ficar abaixo da figura ou vai ficar acima? Você tem essas duas opções. Normalmente fica selecionado abaixo, mas você pode deixar selecionar acima e em seguida clicar no OK. Olha aqui onde ela vai ser exibida. Não é muito comum utilizar na parte de cima da imagem, normalmente utiliza-se na parte inferior. Eu vou clicar novamente aqui. Selecionar aqui abaixo, clicar no OK. E aqui, pessoal, você pode mudar também a cor da legenda. Selecionar, você pode mudar aqui para preto, azul, enfim, a cor que você quiser. Posso adicionar mais imagens, mais figuras? Sim, você pode. Então seleciona onde você quiser. Novamente clica no inserir e vou inserir agora uma imagem da internet. Então outra opção aqui. Vou selecionar uma imagem aleatória. Vamos pegar aqui esse animalzinho. E aqui eu vou organizar. Aqui, pessoal, só um ponto de atenção, quando você arrasta, dependendo do formato, né, do tamanho, a imagem não fica bem organizada, olha só. É importante você ter em mente que o Word não é um editor de imagem, tá? Então, se você quiser fazer ajuste na imagem, tem que fazer em outro programa e aqui você vai apenas adicionar. Tem alguns recursos aqui que você pode utilizar que facilitam um pouco a utilização, né? Então, por exemplo, eu vou selecionar essa imagem, vou dar duplo clique e você observou aqui do lado, aqui na parte superior, onde tem aqui os menus, tem essa opção, formato da imagem. Aqui você pode cortar a imagem, tem uma opção aqui que você pode cortar para facilitar um pouco aqui a vida do usuário, né? Essa imagem, como eu baixei da internet, ela veio já com o autor, tá? Um autor desconhecido aqui da imagem. E aqui vou clicar novamente para formatar a imagem, que você pode adicionar aqui inclusive algumas molduras, isso aqui é interessante também. Adicionar a moldura e para alinhar a gente seleciona aqui a opção de elemento de texto. Vou adicionar a legenda também, inserir legenda. Aqui observa que já está aparecendo automaticamente a figura 2, ou seja, a segunda figura é a segunda imagem do texto. Selecionar aqui abaixo e clicar no OK. Bom, pessoal, é assim que a gente insere imagens. Vídeo, eu vou mostrar para vocês como fazer para inserir e editar tabelas no Word. Irei mostrar também como fazer para copiar planilhas do Excel e adicionar aqui no Word de forma que permita você fazer edição. Então vamos lá. Para inserir tabela no Word, você faz o seguinte: localiza o menu Inserir, esse menu aqui que fica ao lado do menu Página Inicial, e em seguida clica em Tabela. Inicialmente você pode já selecionar a quantidade de linhas e colunas que você quer. Basta posicionar o mouse, nesse caso, nesse exemplo, são 8 linhas e 6 colunas. Ou você pode fazer o seguinte, pode clicar em Inserir, Tabelas novamente, e selecionar essa opção aqui abaixo, Inserir Tabela. Clicar nesta opção e em seguida vou definir a quantidade de linhas e colunas que a minha tabela será criada. Para fixar bem aqui o conceito, eu vou criar um calendário. Então vou selecionar 7 colunas, que vai representar os 7 dias da semana. Irei selecionar 5 linhas. Se precisar de mais linhas, a gente acrescenta depois. Cliquei no botão OK e a tabela já está criada. Aqui é o seguinte, cada uma das colunas, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Coluna, coluna, e essas são as linhas. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar os dias das semanas, iniciando no domingo. Bom, acrescentei aqui os dias da semana. Você observou que quando seleciona a coluna ou linhas, aparece um menu de opções que você pode configurar.
Tá? Esse menu ele serve exatamente para você configurar a sua tabela. Inicialmente eu vou configurar o tamanho da fonte, que está com 9, com tamanho 9, eu vou aumentar para 11. E também irei atualizar aqui o alinhamento. Aqui tem a opção de alinhamento, eu posso alinhar para a direita, para a esquerda, centralizado, vou manter centralizado. Se você não quiser utilizar essa barra de configuração que exibe aqui flutuante, você pode clicar na página inicial e aqui também você pode selecionar as opções de configuração. Por exemplo, o fundo aqui, a cor de fundo das células selecionadas. Aí, enfim, tem uma série de configurações, mas só para mostrar para vocês aqui como configurar o alinhamento. Tem os dias da semana, agora eu irei inserir os dias do mês. Vamos iniciar aqui com o número 1, 2. Eu estou utilizando a tecla Tab, mas você pode também usar o teclado para navegar nas células da tabela. Vamos inserir aqui. Bom, aqui pessoal, você percebeu que eu vou precisar adicionar mais linhas para ter espaço para conseguir concluir todos os dias do mês. Para adicionar novas linhas aqui na minha planilha, eu vou fazer o seguinte: pode clicar com o botão direito do mouse dentro aqui da tabela, em cima da tabela, e selecionar a opção aqui do menu flutuante. Olha só, a opção inserir, eu posso inserir linhas ou eu posso inserir colunas. Então, no caso, eu preciso inserir aqui uma linha abaixo. Então, a esquerda e a direita são colunas. Eu vou inserir abaixo. Posso inserir também acima. Olha só. E eu posso também inserir coluna. Vou inserir uma coluna para mostrar para vocês aqui da direita. E para excluir é o mesmo processo. Botão direito dentro da tabela, é importante. Se você clicar fora da tabela, o que vai acontecer? Não tem as opções de configuração da tabela. Então você tem que clicar dentro da tabela. Então clica novamente com o botão direito do mouse. Excluir coluna. Irei continuar aqui, dia 27, 28, 29 e 30. 31 também. Legal, então tem os dias da semana, os dias do mês. E agora eu vou adicionar qual é o mês que refere a esse calendário. Vou clicar novamente com o botão direito do mouse. Em seguida clicar na opção inserir. E selecionar a opção aqui, ó, acima. Eu adicionei mais uma linha na nossa tabela. Tem uma opção interessante aqui acima, essa opção layout da tabela. Esse menu ele só é exibido quando você seleciona a tabela. Então, se eu clicar fora da tabela, o menu ele desaparece. Quando eu seleciono a tabela, o menu ele retorna aqui a exibir. Eu vou clicar na opção design da tabela para mostrar para vocês o seguinte. Eu quero colocar o nome do mês aqui dentro, mas eu quero excluir essas colunas. Eu quero excluir essas linhas que estão sendo exibidas aqui. Ou seja, eu quero fazer uma mescla. Eu quero mesclar todas essas colunas em uma única. E para fazer isso, eu preciso fazer o seguinte: selecionar todas as linhas e colunas que eu quero. E em seguida eu clico na opção Layout, que fica ao lado de Design da tabela. Aqui eu vou localizar essa opção Mesclar células. Esse recurso ele transforma todas as colunas ou todas as linhas em uma única linha ou uma única coluna, ou seja, em uma única célula. E aqui eu vou digitar o mês, então vou colocar janeiro. Eu vou selecionar novamente aqui a minha tabela. Aqui tem algumas opções de configuração, aqui de alinhamento. Olha só que bacana, ó. Direita, esquerda, centralizado. Para aumentar o tamanho da minha tabela, eu posso simplesmente clicar e arrastar. O Word permite, tem essa funcionalidade. E aqui, quando eu clico nessa opção, é para selecionar todos os elementos da tabela. Isso é importante para fazer o quê? Para fazer alinhamento, para mover a tabela. Enquanto dentro do layout eu faço o alinhamento dos elementos dentro da tabela. Aqui, ó. Quando eu seleciono aqui fora, eu defino o alinhamento da tabela no documento. A tabela pode ficar para a esquerda, centralizada, à direita.
Então é importante ter esse conceito de alinhamento aqui, tanto de layout e as configurações também de design da tabela. Bom, então aqui em layout a gente vai fazer o seguinte, vou deixar o alinhamento centralizado, os dias da semana também irei deixar centralizado, irei deixar no meio. Agora os dias do mês eu vou deixar ele posicionado aqui à direita e em cima. Vou excluir essa linha porque ela está sobrando. Com o botão direito do mouse, clica aqui na opção excluir linhas. E aqui a gente tem a tabela construída. Vou aumentar o tamanho da fonte para ficar melhor para aqui a visualização. Então esse é um exemplo de tabela. A gente pode mudar a cor do texto e também pode mudar a cor de cada célula, né, de cada elemento da nossa tabela. No menu design da tabela, a gente tem algumas configurações também interessantes, inclusive alguns modelos já pré-definidos de configuração. Aqui, ó, design da tabela, eu posso clicar nessa opção e selecionar aqui alguns modelos com a cor da grade. Olha que interessante, eu vou selecionar essa verde aqui. Olha que legal, já ficou a tabela também bem mais elegante, bem mais profissional. Posso mudar a cor, ou inclusive tem outros modelos aqui também já pré-definidos. Essa, por exemplo. E aí fica a seu critério aí definir qual é o melhor modelo para qual situação você precisa. Aí você configura de acordo com a necessidade do seu projeto. Para copiar planilhas, ou seja, tabelas do Excel, o processo é simples, mas você precisa ter atenção em alguns detalhes. Então, tem uma planilha aqui no Excel, mostrar como copiar essa planilha do Excel para o Word. O primeiro passo é você selecionar toda a sua planilha. Então, tudo que você quer copiar para levar para o Word, você seleciona aqui no Excel, clica no botão aqui de copiar, que é essa opção aqui, ó, copiar. Ou pressiona Ctrl C no teclado também, que funciona, é um atalho que também funciona aqui nesse caso, para fazer a cópia. Em seguida, no Word, a gente tem algumas opções interessantes para você colar. Uma delas é você colar somente os valores. Essa opção aqui do Azinho. Olha só, aqui tem toda a nossa planilha, a nossa tabela do Excel, ela está aqui, mas somente os valores. Tá? Não tem linhas, colunas e não tem a formatação. Essa é uma forma. Uma segunda forma é você clicar novamente e selecionar essa opção aqui, ó, usar estilo de destino. Nesse modelo a gente tem linhas e colunas dos valores também, mas não tem a formatação. Você pode utilizar a formatação aqui do Word para definir como você quer fazer a configuração, né, a formatação dessa tabela. A terceira forma é você fazer o seguinte, novamente aqui na opção página inicial, no menu página inicial, colar e selecionar essa primeira opção. Essa primeira opção é manter a formatação original. Então a tabela, a terceira opção, ela copia a planilha do Excel exatamente como ela está lá no Excel. Olha no Excel da forma que está no Excel e a planilha no Word está exatamente com as mesmas configurações. Obviamente que aqui você também pode manipular, você pode fazer alteração de formatação, alterar o valor, excluir linhas se você achar necessário e a partir daqui você tem a sua tabela do Excel dentro do Word. Vamos iniciar mais um vídeo do curso Word para iniciante. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como configurar o cabeçalho e o rodapé do documento no Microsoft Word. Para configurar o cabeçalho ou o rodapé em um documento do Word é um processo muito simples, mas eu vou dar umas dicas para vocês aí para deixar o rodapé e o cabeçalho mais organizado e mais profissional. Então aqui é o seguinte, logo no início do documento e no final, se você observar, está em branco. Nesse caso aqui tem a paginação, né, o número da página que eu coloquei, mas por padrão eu fico em branco.
Para você configurar, existem duas formas. A forma mais simples que eu acho é clicando duas vezes aqui nessa parte branca, nessa parte inicial aqui do documento. Cliquei duas vezes, automaticamente já abriu o menu do cabeçalho e rodapé. Se você esquecer de fazer isso, você pode fazer o seguinte: pode clicar no menu Inserir e em seguida localizar essa opção cabeçalho rodapé. Cabeçalho é a parte de cima, tá? Então você pode clicar aqui, selecionar uma das opções, que automaticamente será exibido também o mesmo menu. Aqui é o seguinte, pessoal, tudo que você digita, tudo que você faz nesse intervalo aqui de espaço, nesse espaço no início do documento, vou pressionar Enter e vou fechar aqui o cabeçalho. O que vai acontecer? Vai replicar essas informações para todas as páginas. Olha só, todas as páginas têm a mesma informação. Isso é o cabeçalho. Assim como no rodapé também, conforme vocês estão visualizando o número da página aqui. Então é o seguinte, vou selecionar aqui novamente, vou clicar duas vezes, eu vou apagar esse texto. Aqui pode ser o nome da instituição ou da empresa, enfim. E aqui você pode colocar alguma outra informação. Aí depende da sua necessidade, tá? E você pode também inserir imagens. Eu vou fechar para mostrar para vocês como que está por enquanto. Tá bem simples, né? Mas a gente pode deixar um pouco mais organizado. Menu inserir, vou selecionar formas e vou colocar uma... vamos colocar essa linha aqui, vamos ver como que vai ficar. Bom, já melhorou, né, pessoal? Olha só. Mas aqui você pode também colocar... Vamos tirar esse teste que está com problema, vamos ignorar. E vamos inserir uma imagem. Essa imagem eu poderia selecionar aqui do meu computador, mas como eu não baixei nenhuma imagem, eu vou pesquisar aqui da internet. Então, vou pesquisar aqui futebol. Vamos pegar uma imagem aleatória, vamos pegar de preferência uma imagem pequena. Vou selecionar a imagem, clicar no inserir. Poxa, essa imagem não está tão pequena como eu imaginei, mas não tem problema. Vou clicar aqui para ajustar o tamanho da imagem. Ok, a gente já viu no outro vídeo, né, que para ajustar a imagem não adianta arrastar, pessoal, aqui no Word, olha só. A imagem continua no mesmo local. A gente vai fazer o seguinte, clicar aqui no menu inicial e irei clicar nessa opção aqui para alinhar a imagem. Mas o texto, eu quero que ele continue à esquerda. Então tá difícil, né, pessoal? A gente viu que não dá para fazer o alinhamento arrastando a imagem. Então o que a gente faz nesse caso? Eu irei inserir uma tabela. Isso mesmo, eu irei inserir aqui uma tabela para facilitar a organização aqui do arquivo, do texto, né, mais a imagem. Eu vou clicar aqui no menu Inserir, Tabela, e eu irei querer uma tabela com duas colunas e duas linhas. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Essa imagem vai ficar dentro dessa tabela, dentro dessa célula. Esse texto vai ficar dentro dessa célula. Duas colunas e uma linha seria o suficiente. Então vou excluir essa linha aqui. Botão direito, vou excluir. Vou selecionar excluir linha. Ok, aqui eu já consigo fazer um alinhamento de forma separada. Por quê? Porque eu estou alinhando dentro da tabela, não estou alinhando dentro do meu documento. Vamos ver como ficou. Não ficou tão bonito, então eu vou fazer o seguinte, vou tirar a cor da minha tabela. Eu vou clicar aqui nessa opção, a gente também viu na aula anterior. Se você não conhece, não sabe editar a tabela, eu sugiro você assistir o vídeo que tem no canal sobre inserir tabelas no Word. Design, seria aqui sem borda. Bom, agora sim, pessoal, agora ficou em um formato interessante aqui. Então aqui esse é o cabeçalho, ele vai se repetir para todas as páginas do meu documento. Inclusive, se eu inserir novas páginas, automaticamente o Word vai adicionar esse cabeçalho. Eu vou só ignorar
essa palavra aqui no corretor ortográfico para ficar mais padronizado aqui, mais organizado. Bom, o rodapé é a mesma coisa. Você clica 2 vezes aqui no rodapé para habilitar a edição do rodapé, ou você também pode clicar no menu inserir. Eu vou clicar novamente para vocês visualizar, ó, inserir rodapé. Aí aqui também automaticamente tem as opções para você selecionar, ou pode clicar no editar rodapé. Então, no rodapé a gente pode inserir também texto, imagens, ou a gente pode inserir o número de páginas. Para vocês como fazer para configurar as margens ou a configuração de margem de documentos no Word. Provavelmente você percebeu que no Word, conforme a gente vai digitando, vendo aqui, ou seja, o aplicativo, né, ele identifica qual que é o limite. Tanto no início, ou seja, na esquerda, né, na margem da esquerda, a margem inicial, essa daqui, como também na margem final aqui. Então essas definições, elas são feitas de acordo com essa parametrização aqui na régua. Então aqui eu tenho um recuo para a esquerda, então se eu clicar nessa opção de baixo e arrastar para a esquerda, olha o que está acontecendo. Eu estou trazendo só o parágrafo, eu não estou trazendo todo o documento. Para trazer todo o documento, a gente precisa selecionar um pouco acima, na margem, e aí você observa que o ícone, olha só, ele fica diferente. A posição, e aqui você arrasta, e aí sim arrasta todo o documento, todas as páginas, tanto para a esquerda, tá? Aqui na margem esquerda, como também na margem direita. Aí, se você quiser recuar somente um parágrafo, aí também tem essa opção aqui abaixo, que você consegue arrastar somente um parágrafo. Para definir a margem de um parágrafo específico, então vou pegar esse parágrafo aqui aleatório, tá? Você pode selecionar, clicar com o botão direito do mouse e selecionar essa opção de parágrafo. Em parágrafo, a gente tem a opção de recuo aqui da margem. Olha só, eu vou clicar aqui um pouco para adicionar à esquerda, 5 centímetros, e a direita eu vou deixar da mesma forma, 0. Observa que esse parágrafo ele teve o recuo, está diferente aqui na esquerda, diferente dos demais. Então essa é uma forma de você definir, configurar o tamanho da sua margem e o tamanho do recuo entre o texto, né, os parágrafos e a margem do seu documento. No menu Layout, esse menu aqui, Layout, a gente tem algumas pré-definições de margens. Tem algumas definições ali já pré-definidas. Na primeira opção, margens, você clicar, tem a opção normal, tá falando o seguinte, ó, superior com 2,5 cm, inferior 2,5 cm, esquerda 3 cm, direita 3 cm. Quando seleciona, o Word já configura para mim aqui já umas configurações já pré-definidas. Se você quiser melhorar, deixar um pouquinho as margens mais próximo do final, tem essa opção aqui, ó, estreita. A estreita já deixa a margem bem mais pertinho do final da página. Isso influencia no espaço que o documento tem dentro de cada página. Então, esse documento ele tinha 10 páginas. Se a gente observar aqui, ó, agora tem 9. Se eu mudar a margem para normal, provavelmente ele vai voltar para 10, pulou para 11. Então, de acordo com o tamanho da margem, e isso é o normal, tá, pessoal? O seu documento ele vai ficar com mais ou menos páginas. Então aqui eu tenho a definição moderada, né, tem algumas opções pré-definidas, ou você pode simplesmente clicar em margem personalizada, que aí você vai definir exatamente o quanto você quer de cada margem do seu documento. Então na esquerda, na direita, em cima, embaixo, ou seja, inferior, superior. E aí você tem aqui já uma pré-visualização, tá? Se você selecionar aqui, ó, o sistema já dá uma visualização. Aqui a gente tem mais configuração, ó. Tem informação de papel, você pode já pré-definir aqui um tipo de papel específico, já com as margens definidas. E tem mais algumas configurações de layout aqui para você definir. Um outro ponto importante aqui, interessante, é que você pode também
alterar o tamanho da margem aqui no seu cabeçalho também. Você clicar 2 vezes aqui no cabeçalho, vou clicar aqui, você pode também definir qual é o tamanho da margem aqui, ó, se vai ficar próximo, olha só. Todos os outros itens, ó, o cabeçalho está bem próximo aqui da margem superior. Ou você pode deixar bem mais distante também. Ó, vou clicar 2 vezes e vou arrastar aqui. Essa é a forma também de definir aqui o seu cabeçalho. Ou o rodapé também, se você clicar 2 vezes, você também tem essa mesma funcionalidade aqui de ajustar melhor o seu rodapé. Não é muito comum, mas às vezes acontece de você querer um rodapé maior para demonstrar alguma informação aqui em todas as páginas, né? Então é assim que você configura. Nesse vídeo, pessoal, vou ensinar para vocês como criar sumário no Word. Você precisa fazer o seguinte: acessar aqui o menu Referência e em seguida clicar na opção Sumário. Escolher qual o modelo que você quer e clicar para aplicar. Entretanto, se o seu documento ainda não tem nenhum tipo de estilo aplicado, o que vai acontecer? Olha só, vou clicar aqui e vou mostrar para vocês. Vai gerar um erro, informando que não é possível criar um sumário porque não tem um estilo de título na galeria de estilos do texto. O que é estilo? Esse é o vídeo 10. Nos vídeos anteriores a gente explicou um pouquinho sobre como criar estilo, mas eu vou dar uma passada para vocês aqui rapidinho para que você entenda como fazer para criar o sumário. Então, vou excluir esse daqui porque não está fazendo sentido agora. Aqui na página inicial a gente tem uma seção de estilos, que são essas opções aqui, ó. A gente pode criar estilo, mas o objetivo aqui não é mostrar como criar estilo, e sim como criar o sumário. Mas você precisa saber o seguinte, que para criar um sumário, você precisa ter estilo e parágrafos. Vamos fazer o seguinte, vou colocar esse título, vamos deixar nosso texto mais organizado aqui. Vou aumentar esse título aqui e vou selecionar essa opção de estilo para deixar o nosso título aqui mais estiloso. Bom, então imagina aqui o seguinte, galera, a gente vai criar um sumário com alguns itens. O primeiro item vai ser uma introdução de um texto. Introdução. Aqui a gente vai criar alguns títulos. Vamos aproveitar aqui o momento de Copa do Mundo, né? Acabou de acabar a Copa do Mundo. Mas para a gente lembrar um pouquinho aqui do futebol. Então vai ter um título Copa do Mundo. Vamos criar outro título aqui. Bom, então eu tenho aqui os títulos, e para que o sumário entenda e localize aqui o meu parágrafo, eu tenho um título aqui e eu tenho um parágrafo. Eu vou ter que criar um estilo para fazer uma referência. Eu simplesmente seleciono o texto e seleciono aqui o tipo de estilo. Então eu estou falando para o Word o seguinte, olha, isso aqui é um título. E olha que bacana, ó. Quando eu coloquei, tem uma setinha aqui indicando, né, que tudo isso faz parte desse título. Só que essa parte aqui também é outro título. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que avisar para o Word, falar, olha, aqui também é outro título. E olha só o que acontece, ó. O Word automaticamente vai entendendo que tem títulos aqui. Outro título, né? Então eu tenho 3 títulos. Vou colocar apenas 3 para ficar fácil aqui o entendimento aqui sobre como inserir o sumário. Então a partir do momento que já tem um parágrafo ou tem uma folha de estilo com o título, eu já posso inserir o meu sumário. Então, se eu clicar agora na opção referência, sumário e inserir sumário, eu já vou conseguir criar um sumário funcional, né, que consegue já navegar. No meu sumário, todos os títulos, né, estão na página 1. Então não tem referência, eu vou pressionar um Enter aqui para quebrar a página, para mostrar para vocês aqui a navegação do sumário, para mostrar que já funciona esse sumário. Clicar com o botão direito, em seguida eu vou clicar para atualizar. Selecionar essa opção, atualizar
todo o índice. Então agora olha só, tenho dois itens na página 1 e na página 3. Para navegar para a página, eu posso clicar aqui no Ctrl e automaticamente já vai aqui para o sumário. Ou seja, vai para o item, né, aqui do meu sumário. Bom, normalmente no sumário, gente, vocês percebem que aqui tem uma configuração que é muito comum de capítulos. Eu não sei aqui, por exemplo, se é o capítulo 1, 2, 3, depende muito da organização do seu texto. Mas se você quiser colocar capítulos, aí você vai ter que fazer o seguinte, ó, vai ter que selecionar o capítulo que você quer. Em seguida você vem aqui na página inicial e seleciona essas opções aqui de numeração. Então eu posso colocar uma numeração fechada, tá vendo? Eu não tenho aqui, eu não tenho um subtítulo, né? Não tenho subitens nessa opção aqui. Mas já nessa opção eu já tenho, por exemplo, 1.1, 1.2. Vou selecionar isso para mostrar para vocês. Esse daqui, ó, 1.1. Se eu clicar aqui para atualizar o nosso sumário, vou clicar para atualizar o índice inteiro. O que aconteceu aqui, ó, aqui está falando o seguinte, olha, aqui é o 1, mas está um pouco desorganizado. Então, para organizar, a gente vai ter que dar uma mexida onde? No estilo. Então vou selecionar aqui, vou copiar a formatação. Para que eu estou fazendo isso? Estou copiando a formatação desse item para manter uma padronização. Então vou selecionar esse daqui, ó, ele vai ficar 2. Vou clicar novamente aqui nesse pincel, nesse ou nesse pincel aqui também, dá a mesma coisa. E vou selecionar outro título. Digitei um outro título aqui e de forma automática apenas vou selecionar a formatação, copiar aqui, então eu tenho mais um item. Agora vamos atualizar. Olha só, pessoal, agora já ficou mais organizado, né? Então tem a introdução e aqui eu tenho o capítulo 1, 2 e 3. Se eu quiser fazer uma quebra, criar sub-itens aqui no capítulo, também dá para fazer. Isso você pode fazer sem problema nenhum, desde que você tenha, né, essa formatação, essa configuração. Eu vou localizar aqui o item 1. Olha o que vai acontecer, galera. Eu vou pressionar Enter. Vou digitar aqui os grandes jogadores. E em seguida eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa formatação aqui. Esse item ele está como 2, né, no mesmo alinhamento aqui. E eu posso simplesmente aumentar um recuo. Nessa opção aqui, aumentar recuo. Só 1.1. Imagina que no seu texto você vai ter o 1.2. Então você vai digitar aqui também. Jogadores, os grandes momentos. Você pode novamente copiar essa formatação. Eu já não copio o de cima, copio esse de baixo. E em seguida seleciono aqui, já também temos o 1.2. Vamos atualizar o nosso sumário para ver como vai ficar. Selecionar aqui para atualizar. E aqui a gente tem no sumário o capítulo, aí tem o ponto 1, ponto 2 e assim você vai construindo o seu sumário. Essa é uma forma que eu acredito ser muito prático para você aprender. Para alterar a formatação do seu sumário, uma vez que você criou o seu sumário está funcionando, você já consegue navegar normalmente aqui no seu documento. Você pode fazer o seguinte, você pode mudar a formatação do sumário. Você clica em referências, seleciona o sumário, deixa o sumário selecionado, clica aqui na opção sumário e aqui você pode mudar. Mudou para essa opção, vamos colocar essa segunda, enfim, tem vários modelos aí que você pode aplicar. E já os modelos aqui dos títulos, aqui é na seção de estilo, e aí você pode selecionar aí de acordo com a sua necessidade. Inclusive você pode criar um estilo para você. Clicar em modificar e você
seleciona de acordo com a sua necessidade aí, tá, pessoal? Espero que essa aula tenha contribuído aí para o seu aprendizado no Word. Vamos iniciar mais uma aula do curso Word para Iniciante. Essa é a aula número 12. Nós iremos aprender a fazer revisão de texto no Word. Esse é o vídeo 12 do curso Word do Básico ao Avançado. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para receber os próximos vídeos dessa série. Então, nós temos aqui um documento no Word que eu fiz aqui para fazer uma demonstração de como fazer revisão. A revisão é um recurso muito importante, principalmente quando você tem um arquivo grande, né, um documento com bastante textos. Você precisa editá-lo durante vários dias, ou você está compartilhando com uma outra pessoa. Então, de repente, você está fazendo um trabalho da faculdade, um trabalho escolar, ou um trabalho da empresa e precisa compartilhar com uma outra pessoa para fazer revisão. Esse recurso do Word ele é muito importante. Vou mostrar para vocês como fazer aqui a revisão. Para revisar um documento, você precisa fazer o seguinte: clicar na aba Revisão. E aqui você vai deixar habilitado a opção Controlar alterações. Olha só, essa opção aqui ela está desabilitada. Eu irei clicar para habilitar. Após habilitar essa função aqui no Word, toda alteração que você fazer no documento, automaticamente será gerada uma marcação para, no futuro, você ou um segundo usuário fazer a checagem, ou seja, aceitar a alteração ou não. Então vamos lá, vou mostrar aqui na prática como funciona. Uma vez que eu habilitei a opção Controlar alterações, eu preciso observar se esta opção aqui está habilitado todas as marcações. É importante que essa opção esteja habilitada para que no futuro, quem abrir esse documento consiga entender, visualizar aqui o que foi alterado e o que está habilitado para revisar. Vamos imaginar que eu quero excluir essa palavra poderosa. Ou melhor, vou excluir essas duas palavras aqui, maneira poderosa. Como o modo revisão está habilitado, quando eu clicar para excluir, vou pressionar aqui o delete, olha só. A palavra ou as palavras não foram excluídas, elas ficaram apenas marcadas, sublinhado, com uma opção aqui informando que existe um tipo de alteração ou uma revisão pendente. Uma outra coisa também, vamos alterar aqui a palavra online para offline. Olha só o que aconteceu aqui, ó. O Word deixou a palavra online tracejada, porque foi a palavra que eu alterei, e a palavra nova ficou sublinhado. Então aqui, pessoal, qualquer alteração que for realizada nesse documento, automaticamente o Word vai entender e vai deixar indicado que precisa de uma revisão e que alguém vai ter que alterar ou aceitar essa alteração que eu fiz. Olha só, vou incluir um outro texto aqui, ó. Todo o texto que eu vou inserindo, pressionando Enter, olha só, fica com uma cor diferente, indicando aqui que existe uma revisão pendente. Se eu quiser revisar todo esse parágrafo, por exemplo, ó, eu posso fazer o seguinte, deixar selecionado, clicar nessa opção Comentário ou Novo Comentário. Vai aparecer aqui um campo para digitar um texto. Eu vou colocar o seguinte: favor revisar este parágrafo. Então, o que vai acontecer? A pessoa que receber esse documento, ou eu mesmo, quando eu abri-lo novamente, que eu precisar fazer a revisão desses pontos que foram alterados, o Word ele vai sugerir e eu posso fazer isso de forma automática. Acho que essa é a principal vantagem desse modo de revisão do Word, porque não é somente comentar, né? Mas é uma opção que você no futuro, quando você for acessar novamente esse documento, aqui onde foi feitas as marcações, ó, eu posso clicar aqui em cima do texto e vai exibir a informação do que aconteceu. Na notificação aqui, está claro que nessa data e nesse horário, esta palavra ela foi excluída. Então, se eu clicar com o botão direito do mouse, vai ter a opção para aceitar a exclusão ou rejeitar. Se eu clicar para aceitar a exclusão, olha só, foi excluído. E vou clicar novamente nessa segunda alteração que eu fiz. Posicionei o mouse e o Word está informando que foi adicionado o texto offline. Vou clicar com o botão direito, eu posso aceitar ou eu posso rejeitar. Se eu clicar aqui para rejeitar, nada foi alterado. Aqui no online é a mesma coisa, foi excluído, eu vou rejeitar porque a sugestão aqui de revisão não foi aceita.
E aí eu vou conseguir revisar todos os pontos de revisão necessários aqui no texto. No menu principal, aqui abaixo de revisão, também tem algumas opções que você pode navegar aqui, ó. Opção próximo, anterior, e tem inclusive a opção aqui também para aceitar as revisões ou não aceitar. Tem até inclusive a opção para aceitar todas as alterações. Aqui eu cliquei em aceitar, olha só, aceitou todas as alterações. E na opção do comentário que foi feito aqui, a pessoa que vai revisar, ou eu mesmo, eu posso colocar um outro comentário aqui respondendo, né? Revisado sem alterações. Vou deixar salvo aqui no documento para que no futuro tenha essa informação. Após feito todo o alinhamento e o texto, considerando que o texto está ok, o documento está ok, basta clicar novamente aqui para excluir os comentários. Aqui tem a opção, ó, revisão, excluir, tem a opção para excluir todos os comentários do documento. E aí a opção aqui ao lado que tinha, né, o menu da barra lateral de revisão também não será mais exibido. E até o próximo vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer revisão ortográfica do texto no Word. Para fazer revisão ortográfica do Word, o processo é muito simples. O Word facilita bastante para fazer revisão de texto. Tem uma opção aqui no menu principal, na barra de menu, chamada revisão, essa opção aqui. Revisão ortográfica de gramática, pessoal, é diferente de revisão com alteração de versão. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre alteração de versão, que são essas funcionalidades aqui, tem um vídeo anterior que eu mostro e explico passo a passo como fazer. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a revisão ortográfica. Necessário quando existem algumas palavras indicadas no Word como palavras erradas. Necessariamente ela pode não ser errada, mas o Word entende que precisa fazer uma revisão aqui de ortografia ou de gramática. O primeiro passo que você precisa observar é o idioma. Tem a opção aqui de idioma e você precisa definir o idioma padrão para o Word. Provavelmente o seu estará em português, mas é legal, importante observar só para certificar que realmente está em português. Porque se estiver em inglês ou em outro idioma, as palavras, algumas delas, né, serão consideradas incorretas, mas de forma indevida. Após certificar que o idioma está selecionado correto, tem essa opção aqui, a primeira, que é a ortografia e gramática. Quando você clica, será exibido do lado direito da tela a opção para revisão. Provavelmente você observou que todas as palavras elas ficam sublinhado, né, com uma cor um pouco diferente, indicando que precisa fazer uma revisão de ortografia. Bom, aqui o Word vai mostrar todas as palavras na sequência, né? Então a primeira palavra que está indicando errada é essa palavra aqui, palavra-chave. Aqui você pode clicar na seta, essa setinha para baixo, pode alterar todas as palavras. Um ponto importante, a sugestão aqui da palavra é essa daqui, ó, palavra-chave. Se você clicar, eu vou clicar para mostrar que automaticamente vai alterar. Ó, já alterou a palavra-chave, já foi alterado aqui. E automaticamente pulou para a próxima palavra que é correspondente. Aqui é o seguinte, você pode clicar na seta aqui que está indicando para baixo e você pode clicar para selecionar ou alterar todas as palavras correspondentes que estão erradas dessa forma. Então, se eu clicar aqui, vamos ver quantas palavras tem, só para a gente ter uma ideia aqui. Selecionar, Ctrl L para pesquisar e vamos pesquisar. Olha só, ela aparece errada 3 vezes no documento. Então, se eu clicar para alterar todas, então, em todo o documento já foi alterada aquela palavra. Bom, e a próxima palavra, vou clicar aqui para retomar. E aí você vai navegando aqui uma a uma, né, para você observar, se certificar que realmente precisa fazer a correção. Se você entender que a palavra está correta e você não precisa alterar, você pode simplesmente clicar na opção ignorar. Aí o ignorar tem ignorar uma vez, ou seja, somente essa palavra, ou ignorar tudo, ignorar a palavra em todos os momentos, em todos os locais que ela repete no documento. E tem uma outra opção aqui interessante, que é adicionar o dicionário. O que significa isso? Que a palavra está certa, e se ela for digitada novamente dessa mesma forma, o Word não vai entender mais como necessidade de revisão.
Vou clicar aqui para ajustar. Vou clicar para ignorar tudo. E a verificação ortográfica será concluída. Olá, vamos iniciar mais um vídeo do curso de Word e nesta aula eu vou te mostrar como criar um currículo aqui no Word. Isso mesmo, eu vou te mostrar passo a passo como criar esse currículo profissional e eu espero poder te ajudar a conseguir aí uma recolocação profissional. Já acessei aqui o Word, eu imagino que nessa altura do campeonato você já sabe para que serve o Word e como acessá-lo e já aprendeu aí algumas configurações básicas. Então vou mostrar para vocês como fazer para criar um currículo. Muitas pessoas têm dificuldade para criar um currículo e o Word traz para a gente algumas facilidades para isso. E aí você pode escolher, pessoal. Você pode criar um currículo do zero, com uma página em branco, digitando desde o nome, endereço, dados para contato, enfim, redigir passo a passo todas as informações. Ou você pode utilizar um modelo do Word. E eu recomendo você a utilizar o modelo porque existem alguns modelos padronizados e com formatos para cada tipo de currículo, né? Então, para você aplicar o modelo ou para baixar o modelo de currículo no Word, é muito fácil. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar no menu Arquivo e em seguida vai localizar essa opção aqui, Mais Modelos. Inicialmente o Word já sugere alguns modelos. Tem calendário, enfim, tem uma série de modelos. E o que a gente vai precisar é clicar nessa opção aqui, ó, Mais Modelos. Tem essa setinha aqui e aqui que você vai clicar, Mais Modelos. Quando exibir essa tela mostrando todos os modelos, você vai observar que tem algumas categorias aqui de modelos. Olha só, modelo de negócio, tem uma série de modelos aqui de carta, de educação, currículos e cartas de apresentação. E é essa categoria que a gente vai selecionar. Se não estiver exibindo essa categoria para você, o que você vai fazer? Vai digitar aqui na pesquisa a palavra currículo. E em seguida pressionar Enter para pesquisar. O Word ele vai localizar, vai sugerir para você uma série de modelos. E esses modelos, se você observar, tem alguns modelos que você pode inserir uma foto. Tem alguns modelos que não tem foto, mas tem informações detalhadas. Eu não vou baixar todos aqui. Eu vou sugerir você escolher qual modelo você quer, porque aí depende muito de quanto de informação você tem para inserir no seu currículo. Então eu vou baixar aqui esse modelo básico. Se você quiser com foto, eu recomendo você utilizar esse segundo, eu achei ele bem bacana. Se você tiver bastante informação para o seu currículo, de repente vale mais a pena você procurar um modelo mais específico. Esse daqui é bem interessante também. Mas eu vou selecionar esse modelo básico para mostrar para vocês como utilizar o modelo e como utilizar aí as facilidades do Word para o seu dia a dia. Então eu cliquei no modelo e em seguida clico para criar. Para você pode estar habilitada a opção para baixar, que vai dar a mesma coisa, baixar, criar. O Word vai simplesmente baixar o modelo aqui para sua máquina e já vai exibir com pré-preenchimento. Mas observe que tem um modelo, esse aqui é o meu nome, no caso é o nome aqui do usuário, por isso que ele exibiu aqui Rap Digital, mas você pode digitar o seu nome. Sei lá, vou colocar aqui José da Silva. Aqui acima é o endereço. Então, simplesmente, pessoal, você vai editar esse arquivo, tá? Então, é importante, quando você for fazer a edição, essa opção aqui do endereço é um bom exemplo. Se você observar, já está alinhado com alinhamento aqui à direita. Olha só, quando seleciona aqui, observe que já está alinhado, já tem o tipo de formatação. Então, o que você precisa fazer? Apagar a linha e digitar novamente. Quando você selecionar um item, já seleciona tudo. Então aqui está sugerindo o modelo, né? Como que a gente tem que digitar. Então o endereço, vou colocar aqui. Avenida Paulista. Avenida Paulista. 100 e... esse é o número. O bairro
é a cidade. Aqui eu tenho endereço, telefone, 11, colocar um número aleatório aqui, só para a gente ter um preenchimento. Tem o número do telefone. O site, algumas pessoas não têm site. Se você tiver, você vai digitar www e o seu site. E para as pessoas que não têm site, vai simplesmente apagar. Então aqui vou deletar com o teclado aqui no botão backspace ou no delete. Deletar ou irei apagar aqui, ó. Vou apagando mais uma vez e apagou o endereço. É difícil hoje em dia alguém não ter e-mail. É importante ter um e-mail de contato, né? Então vou colocar aqui um e-mail fake. gmail.com. Se você quiser acrescentar mais uma linha aqui, você pode fazer o seguinte, ó. Deletar aqui e pressionar Enter. Fica interessante também, porque fica o endereço aqui, o nome da rua, um bairro e cidade e o estado. Isso aqui acho que é interessante deixar dessa forma também. Você também pode aumentar o tamanho do texto se você achar interessante. Eu prefiro manter o padrão para não sair do layout, mas se você quiser mudar, dar mais um destaque, você aumenta aqui, seleciona, né, essas linhas e clica aqui para aumentar o tamanho do texto. Deixar o tamanho da fonte aqui, tamanho 10, acho que fica legal. Então, tem a parte aqui já de contato, também faz parte do template. Se você quiser colocar no centro, você também pode selecionando aqui e clica nessa opção para centralizar. Não ficou muito legal, então vamos manter alinhado aqui à esquerda mesmo, que eu acho que fica mais legal. Talvez o que poderia fazer aqui é deixar como negrito, para dar um destaque. Eu não quero fugir muito do layout, do template, então por isso que eu estou fazendo pequenas alterações apenas. Mas você não precisa alterar nada, apenas alterar o texto já vai ser suficiente para deixar seu currículo aí bem profissional e bem bonito. Objetivo, aqui você vai colocar o seu objetivo. Sei lá, vamos colocar aqui atendimento ao cliente. Exemplo, tá? Habilidades e competências. Então, se a gente está procurando uma oportunidade na área de atendimento ao cliente, então a gente provavelmente tem algumas habilidades importantíssimas, como por exemplo paciência, né? Precisa ter bastante paciência para trabalhar com o cliente, pontualidade, cordialidade também. A pessoa cordial é importante, né, para atendimento ao cliente. Se você tiver sem criatividade e quiser buscar alguns insights, também pode utilizar o próprio Google, né, para facilitar aqui também com o seu currículo. Acessei o Google aqui, digitar aqui habilidades para atendimento ao cliente. Uma sugestão, tá, pessoal? Lógico que você vai colocar o que você se identifica, o que de fato você é. Então, por exemplo, empatia com o cliente, postura cordial, proatividade. Então, se você não é uma pessoa proativa, não faz sentido acrescentar no currículo que você é uma pessoa proativa, né? E aí você vai acrescentar aqui todas as habilidades e competências que você entende, que você se enxerga. E aí, se passar, por exemplo, preencheu demais, tem espaço, automaticamente vai fazendo quebra de linha aqui para você dar sequência. E o alinhamento, se você observar, o alinhamento está sempre aqui ao centro, ó, do atendimento, paciência. Essa é a linha, olha aqui, ó, a linha que está fazendo aqui o alinhamento das informações ao centro. Então, ok, temos aqui o nome, objetivo, habilidades e competências, experiência. Está sugerindo aqui o nome da empresa e o local que você já trabalhou. Aí você vai colocar, de novo, né? Você pode clicar 2 vezes ou pode clicar uma única vez, que já seleciona e você vai digitar o nome da empresa. Empresa X e a cidade, né? Acho que é importante, onde você trabalhou. Colocar o período,
pode colocar assim, ó, de junho de 2010 a outubro de 2022. Aqui você precisa colocar a data exata, né? E aqui você coloca as principais atividades realizadas, né? Você pode colocar, né? Trabalhou, tal cliente do grupo XPTO, fazendo agendamentos, reduzir, etc. Insere aqui as principais atividades que você exercia. Se tiver uma segunda empresa, a mesma coisa você vai preencher aqui com os dados da outra empresa, né? Empresa de repente aí foi em Campinas, também em São Paulo. E aí você vai colocar, conforme você fez aqui na primeira, colocando histórico profissional. Educação, aqui você vai colocar qual é a sua formação, e aqui é legal você dar um destaque, né? O modelo sugere isso, né? O nome da instituição, o local e o diploma. Aqui você pode fazer o seguinte, é uma sugestão. De repente você é uma pessoa de tecnologia, você pode colocar, por exemplo, USP, e colocar o que é USP, né? Algumas pessoas não sabem exatamente o que é, né? Então é importante você colocar Universidade São Paulo. É importante colocar, além de abreviar, a Uninove, Unip, enfim, o que é o nome da instituição, né? Porque dependendo da abreviação, o selecionador não sabe exatamente qual que é. Então a gente pode colocar aqui que é graduação. É a graduação. E aqui a gente coloca exatamente qual é o tipo de curso, né? Então a gente pode colocar o seguinte, se você já está formado, pode colocar, né? Formado Sistemas da Informação. E colocar quando aconteceu, né, essa formação. Então, de repente foi em dezembro de 2019. A pós-graduação ou os demais cursos, você pode colocar aqui também. Então, de repente tem inglês, sei lá, Wizard. A instituição, o local, e aqui você pode colocar aqui que foi o curso de inglês intermediário. E também colocar quando você realizou. Claro, se tiver pós-graduação ou qualquer outro curso, você pode acrescentar aqui nessa seção de educação. Tem uma seção aqui de comunicação. De repente não quer manter no seu currículo, simplesmente você seleciona, e aqui o selecionar é bacana porque aqui a gente vai excluir a seção. Então o que a gente faz? Escolhe e clica nessa opção para excluir a linha. Quando a gente excluir a linha, vai excluir toda essa linha aqui desta planilha, né, do nosso currículo. Por trás aqui tem nada mais do que uma planilha. Então você vai excluir linha aqui, ó. Vai manter liderança e referência. Finalizando o preenchimento, pessoal, eu clico aqui para vocês visualizar. É assim que vai ficar o seu currículo, tá? Vai ficar nesse formato aqui. Você pode imprimir, clicar aqui para imprimir, ou você pode gerar um PDF. Pode gerar um PDF aqui com a impressora de PDF, ou pode clicar nessa opção exportar. Aqui, ó, imprimir, compartilhar, exportar. Lógico que você pode compartilhar para enviar também por e-mail. Você clica aqui para exportar, clica aqui na opção para gerar um PDF e salva
no seu computador e depois você envia para as empresas aí um PDF, envia para quem você quiser. Eu vou selecionar aqui currículo. Salvar aqui na pasta imagens. E aqui está o seu currículo. É um currículo, eu escolhi um modelo simples, até para explicar para vocês o conceito. Mas obviamente você pode escolher aqui uma série de modelos de currículo que mais se adequa para o seu momento de vida. Para escolher um outro modelo, você pode clicar novamente em arquivo, vou mudar aqui, ó, arquivo. Em seguida, aqui ao lado tem a opção mais modelos e você vai digitar currículo, enter para pesquisar. E aqui você seleciona qual modelo. Eu vou selecionar esse segundo modelo só para você observar aqui que é bem parecido o processo, olha só. Você preenche, a única diferença aqui é que a disposição das informações está um pouco diferente. E também o layout, né, o currículo, a harmonização de cores também está um pouco diferente. Aqui é a mesma coisa. Nome, José da Silva. Se você quiser alterar essa imagem, você clica na imagem, aqui ó, eu vou arrastar para você ver, ó. Você clica e arrasta, ó. Ou seja, essa imagem aqui, você pode simplesmente alterar para uma outra. Eu espero ter contribuído aí com seu aprendizado com o Word e também contribuído para que você consiga uma recolocação profissional.